Eu sou a professora doutora Simone Aparecida Capellini, sou docente do Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp de Marília, coordenadora do Laboratório de Investigação dos Desvios de Aprendizagem, também da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp de Marília, e atual coordenadora do Departamento de Fonoaudiologia Educacional da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, gestão 2020-2022. Bem, antes de iniciarmos a nossa palestra, eu gostaria de agradecer o gentil convite da Anabel Ribeiro para que eu pudesse participar da primeira jornada online Explique Saúde e Educação. É com muito prazer que eu recebi esse convite, é com muito prazer que eu estou aqui para poder discutir um pouquinho com vocês as questões relacionadas à atuação do fonoaudiólogo educacional, né? Bom, inicialmente nós temos que discutir ou dizer ou iniciar, né, pelo fato de que a especialidade da fonoaudiologia escolar e educacional, ela é nova, ela é recentemente nova, né? Então, na verdade, ela data de 20 de março de 2010. Então, na realidade, eu estou falando de uma especialidade que ainda está construindo o seu caminho, né? Apesar de que, né, a atuação da fonoaudiologia escolar e educacional, ela é bem antiga dentro da história da fonoaudiologia, né? Na verdade, a escola foi um dos primeiros cenários, um dos primeiros espaços que foram aí desbravados ou iniciados pela fonoaudiologia, né? Mas daí pela necessidade do trabalho com a educação especial, então aí nós tomamos um outro rumo, né? Nós tomamos um rumo mais clínico e que agora, na realidade, surgem a necessidade das discussões desse retorno do fonoaudiólogo aí para esse cenário educacional com um olhar, né, que realmente seja um olhar para essa relação ensino-aprendizagem. Bom, o que na realidade vai dizer então essa resolução com relação às nossas atribuições, né? Uma das atribuições muito importantes é com relação à nossa atuação no âmbito educacional. E aqui, ao longo da minha fala, vocês vão ver que eu vou tentar fazer uma diferenciação entre o que é o fonoaudiólogo escolar e o que é esse fonoaudiólogo educacional, né? Porque isso é uma coisa muito importante de nós separarmos, né? O fonoaudiólogo educacional, ele é um fonoaudiólogo que vai estar compondo a equipe gestora da escola, né? Então, ele é um membro que, junto com os professores e a equipe gestora, formam essa equipe escolar acadêmica, né? O objetivo é que esse profissional, ele forme essa equipe justamente para auxiliar o professor nesse fazer, nesse pensar e repensar do diagnóstico institucional, né? Da avaliação e diagnóstico institucional. Por isso que a participação desse profissional, ela é muito bem-vinda dentro, por exemplo, do planejamento educacional, dentro do planejamento escolar. E é por isso que eu costumo sempre dizer que já que, né, o fonoaudiólogo educacional, ele vai fazer parte, né, dessa equipe gestora, que vai compor com essa equipe gestora, essa equipe educacional junto com o professor, é importante que esse profissional conheça muito bem o projeto político-pedagógico da sua cidade, do seu município ou da escola que ele está atuando, né? Então, ele precisa estar bem situado com relação a essas propostas educacionais para que ele consiga se inserir e realizar o seu trabalho. Por exemplo, como o desenvolvimento de projetos, programas e ações educacionais que possam contribuir aí para o desenvolvimento de habilidades e competências, não só das crianças, né, não só dos adolescentes, mas também dos educadores, né? Então, hoje, mais do que nunca, vocês vão ver que eu vou falar sobre isso um pouquinho mais no final da minha apresentação. É muito importante que a gente discuta com os professores, né, quais são essas habilidades necessárias para que a criança consiga adquirir competências de leitura,
de produção de texto, né? Porque só por meio de um trabalho sistematizado com essas habilidades e competências é que essa minha criança vai conseguir adquirir o conteúdo da sala de aula. Então, o fonoaudiólogo, ele tem que estar pronto para direcionar o seu trabalho para diferentes ciclos, né? Uma vez que a nossa atuação, ela vai se iniciar lá na educação infantil e ela vai atingir até o nível universitário, né? Onde, na realidade, eu também vou discutir questões aí relacionadas ao ensino-aprendizagem. Bom, por isso, então, e aquilo que eu falei é extremamente importante, já que eu preciso conhecer o meu projeto político-pedagógico, né, dessa escola, desse município, eu também preciso conhecer quais que são as políticas educacionais, né, desde do nível federativo, né, desde a minha federação até o meu município, ou passando pelo meu estado, por exemplo, né? Então, quais são os programas de alfabetização que o governo propõe, né? Eu preciso estudar esses programas, eu preciso interagir com esses programas, porque é por meio desses programas de educação ou desses programas de alfabetização que eu vou conseguir orientar melhor o meu professor, né? E além disso, é importante considerar que nós somos parceiros desse professor, né? Então, na realidade, é por meio dessa parceria que eu vou conseguir fazer o quê, né? Contribuir para a promoção e desenvolvimento da aprendizagem escolar, melhorar a garantia, né, e a qualidade de ensino dessas crianças, propor as ações que possam aprimorar a comunicação da linguagem oral e escrita dessa criança, porque a gente sabe que se existem, né, falhas no desenvolvimento de fala e linguagem dessa criança, isso pode impactar de uma forma negativa o processo de alfabetização. Eu preciso ponderar com esse meu professor, né, quais são os fatores que levam ao sucesso acadêmico, mas eu também preciso ponderar com esse professor quais são essas situações ou complicações que podem levar a minha criança ao insucesso, né, ao fracasso escolar. Então, essas questões, elas são muito importantes de estarem dentro da discussão desse fonoaudiólogo educacional, não só com a equipe gestora, mas também com esse professor. Tá? A nossa atuação, né, ela está basicamente centrada desde a educação básica, então entendendo educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio, passando pelo Fundo 1, passando pelo Fundo 2, né, o Fundamental 1 e 2. A nossa atuação, ela também vai ser específica dentro da educação especial, da chamada educação inclusiva, e nós também vamos atuar aí em uma educação bilíngue para surdos, por exemplo, né? Como essa resolução, né, ela está sendo revista atualmente, algumas coisas podem mudar, por exemplo, né, como a inserção, né, do fonoaudiólogo educacional dentro das escolas bilíngues, né, ou a nossa inserção dentro das universidades, porque nós sabemos que as crianças crescem, né, as crianças com dificuldade crescem, e elas são crianças que vão aí estar adentrando ao meio universitário. Então, eu preciso ter um fonoaudiólogo educacional que esteja capacitado, né, para trabalhar também essa relação ensino-aprendizagem dentro do ensino superior. Além disso, né, uma das questões muito importantes que tem nessa resolução é que é vedado ao fonoaudiólogo educacional qualquer intervenção de caráter clínica, né? O espaço educacional é o espaço do todo, né? É o espaço psicoeducacional. Ele não tem espaço para a clínica, né? Então, qualquer abordagem clínica que seja levada para a escola, ela não é permitida na atuação pelo nosso Conselho Federal de Fonoaudiologia. As nossas abordagens, elas devem ser estritamente escolar ou educacional, conforme eu vou discutir com vocês daqui a pouquinho, tá bom? Se vocês tiverem curiosidade, no site do Conselho Federal de Fonoaudiologia, eu convido vocês à leitura desses 3 manuais, que são materiais elaborados pelo sistema de conselho do Conselho Federal de Fonoaudiologia, que um material fala sobre as contribuições do fonoaudiólogo educacional para o município e escola, o outro é um guia norteador da atuação do fonoaudiólogo educacional e o outro trata da fonoaudiologia na educação. Então, são materiais que podem ser norteadores, que podem ser um guia norteador
para a prática aí dentro dos vários sistemas, né, das várias modalidades de atuação que o fonoaudiólogo educacional ele pode vir a ter. Existe uma questão importante que é com relação ao nosso campo de atuação, né? Então, aonde, na verdade, o fonoaudiólogo educacional ele pode atuar? Ele vai poder atuar em vários setores de educação, e não é só na escola, tá? Então, isso é uma coisa que tem que ficar bem claro. Então, por exemplo, o fonoaudiólogo educacional ele pode prestar assessoria ao Ministério da Educação, né? Ele pode estar presente, atuando dentro de secretarias municipais, de delegacias regionais, de subsecretarias regionais e municipais e de coordenações regionais. Então, atuando aí nessa discussão do que é o projeto político-pedagógico, do que na verdade, essa relação ensino-aprendizagem, esse olhar, né, sobre a relação ensino-aprendizagem. Posso também atuar dentro de conselhos de educação no meu município, posso atuar em organizações não governamentais, prestando serviço para escolas públicas, municipais, federais e do ensino particular. Posso participar de fundações, associações e entidades educacionais que pensem ou repensem o andamento do projeto político-pedagógico institucional municipal que regem as escolas, né, da minha cidade. Posso trabalhar em diferentes sistemas de ensino, como na verdade a gente acaba discutindo, né? Não só na educação básica, mas também no ensino superior. Posso compor equipes de consultoria e assessoria, posso ter uma empresa de assessoria e consultoria, né, para as escolas, e eu posso atender dentro de centros de atendimento educacional especializado e núcleos de apoio e centros multidisciplinares educacionais. Quando eu digo atender, é atender a realidade educacional, né? Na verdade, não é atender crianças, porque isso, na verdade, vai ser uma atribuição da Secretaria da Saúde, né? Os dos núcleos de apoio que são da saúde. O atender é o atender o público gestor educacional, o público professor das escolas, né? E aí eu posso oferecer, por exemplo, cursos de capacitação, cursos de formação que sejam de curto, médio e longo prazo para a Secretaria de Educação como um todo ou para escolas que querem trabalhar conteúdos aí que vão ser mais específicos dentro das dificuldades que esse município ou que essa escola vem enfrentando, né? Então, esses centros de atendimento educacional especializados ou os núcleos de apoio e centros multidisciplinares educacionais, eles estão vinculados geralmente ou às secretarias de educação municipais ou as diretorias regionais estaduais, né? Então, é onde, na verdade, nós vamos ter uma ação muito mais qualificada ali. Bom, existe uma questão importante que eu preciso me ater, que é a diferença do que é uma ação do fonoaudiólogo educacional e uma ação do fonoaudiólogo escolar. Na verdade, o fonoaudiólogo educacional, pessoal, olha só, existe uma confusão, né, que permeia a área. Eu atendo na clínica, né, crianças que têm problemas de aprendizagem. A minha clínica é uma clínica especializada em avaliação, diagnóstico e reabilitação de crianças com problemas de aprendizagem. Eu sou um fonoaudiólogo educacional porque eu vou na escola orientar essa professora, né? Eu vou na escola orientar essa equipe gestora. Olha só, não. Você não é um fonoaudiólogo educacional porque você vai à escola orientar a equipe educacional que trabalha com o seu paciente, né? Aliás, essa é uma atribuição da fonoaudióloga clínica, que trabalha com linguagem escrita, que trabalha com aprendizagem. Então, essa profissional é uma profissional da área da fonoaudiologia clínica que trabalha com linguagem e aprendizagem, aonde a visita à escola, né, a orientação à escola é parte, na realidade, das atribuições do atendimento clínico dessa criança, ok? Você não é fonoaudiólogo educacional, tá? O fonoaudiólogo educacional é aquele que está na escola e que ele é parte dessa equipe educacional. Mas, porém, eu posso ser uma profissional
que eu vou até a escola prestar algum serviço na área da promoção da saúde. Então, eu vou desenvolver, não só com os alunos, mas com a equipe escolar, orientações que vão estar aí associadas à motricidade orofacial, voz, linguagem oral, audição. Então, esse profissional, ele é um prestador de serviço à escola. Então, ele está prestando um serviço para aquela escola, portanto, ele não faz parte da equipe escolar. Ele não é o profissional da Secretaria da Educação. Então, este profissional é um fonoaudiólogo escolar. Então, ele está prestando uma assessoria para essa escola. Ele não é parte do time, ele não é parte dessa equipe gestora, ok? Esse profissional, então, ele pode orientar crianças, ou ele pode orientar através de oficinas, ou adolescentes através de oficina, ele pode fazer capacitações ou formações para esse professor, discutindo os hábitos de saúde. Eu posso realizar campanhas educativas, né? Então, eu posso atender a necessidade da comunidade escolar, mas com um olhar ou com o foco da promoção da saúde, né? Então, eu posso discutir, por exemplo, estratégias que favoreçam o trabalho do aluno, que apresentam dificuldades de fala, linguagem oral, linguagem escrita. Então, esse é o papel desse fonoaudiólogo escolar. Ele não é parte da equipe, ok? Porém, o fonoaudiólogo educacional, vocês vão ver que ele tem um perfil um pouquinho diferente, né? Então, esse profissional, ele vai estar dentro da escola, porque ele pode ser contratado por uma escola particular, ou ele pode ser designado pela Secretaria de Educação a monitorar 5 escolas, 6 escolas. Então, aquele é o cenário que ele vai trabalhar, aquelas escolas são esses cenários. E aí, na realidade, eu posso planejar ações em conjunto com os profissionais que estão envolvidos, por exemplo, no acompanhamento dos alunos. Então, por exemplo, eu sei que na minha escola eu tenho, sei lá, 10 alunos que fazem terapia fonoaudiológica, né? Eu tenho 15 alunos que fazem terapia ou sessões de acompanhamento psicopedagógico. Então, eu posso ser o mediador, eu posso ser a ponte entre esse profissional que trabalha lá na clínica e o professor e a equipe gestora, né, da minha escola. Eu também posso realizar ações formativas, né? Por exemplo, não só voltadas ao professor ou voltadas às crianças, mas eu posso também ter o meu foco à família. Então, por exemplo, eu posso chamar os pais para participar de formações onde eu vou discutir a questão do letramento, ou agora, né, é uma coisa que está muito sendo discutida na literatura, a literacia e a numeracia. Então, eu posso abordar com os meus pais como melhor estimular essa criança nas práticas de leitura e escrita dentro de casa. Então, vejam, né, eu posso ter uma gama, eu posso ter uma amplitude de ações que vão ser as ações relacionadas aí à relação ensino-aprendizagem, né? A esse domínio de informações aí que cabem ao fonoaudiólogo educacional junto com a equipe gestora da escola, ok? A ação, né? E aí nós chegamos, né, no ponto importante aí, né, na realidade da nossa discussão. O fonoaudiólogo educacional, ele vem tendo uma demanda muito grande desde o início, né, da nossa pandemia, né, do Covid-19. Então, na realidade, muitos fonoaudiólogos educacionais, eles estão sendo requisitados, né, dentro das secretarias ou dentro de um serviço de prestação de assessoria, consultoria, de formação, para, na verdade, ajudar esses professores a discutir o planejamento de ação, né? Então, eu tenho muitas crianças, por exemplo, que não estão tendo aulas porque tem aí uma restrição quanto ao uso do acesso remoto, né? Eu tenho crianças, por exemplo, com dificuldades de aprendizagem que elas não estão conseguindo realizar as atividades porque essas atividades não estão adaptadas para a dificuldade dela. Então, é aí aonde o fonoaudiólogo educacional ele entra para poder orientar o professor, né? Olha, professor, qual que é a melhor forma? Vamos discutir se a melhor forma
é o acesso remoto, porque talvez preparar as atividades e o pai vir buscar na escola atividade, né, para a gente orientar esse pai de como utilizar essa atividade ou realizar essa atividade com a criança, também seja importante. Ou discutir, por exemplo, as adaptações que têm que ser feitas nas atividades para que as crianças que são atendidas pelo AEE, né, que são atendidas pela educação especial, elas não percam tantas informações assim, por não estarem recebendo aí uma instrução via acesso remoto, né? Então, é muito importante, por exemplo, trabalhar ou conhecer esse cenário da escola, né? Quantas crianças eu tenho que são matriculadas na educação especial, que estão fazendo, que estavam, né, fazendo antes do início da pandemia, as atividades dentro do AEE, como que eu posso, né, criar via acesso remoto, instruções para os pais, né, acompanharem as atividades dessa criança em casa, porque vai ser uma mudança de rotina, né? Então, eu estou levando uma parte da escola para casa. Então, eu preciso que esse professor entenda que eu vou mexer na rotina dessa família. Eu vou gerar ansiedade, eu vou gerar angústia, eu vou gerar estresse, mas que na realidade os pais precisam estar preparados pelos professores para que na realidade eles consigam atuar com os seus filhos, ou no momento de uma aula de acesso remoto, ou no momento de uma atividade que vai ser realizada aí com essa criança presencialmente, né? O pai junto com essa criança via aula remoto. Ou para aquele pai que não vai ter o acesso remoto, que só vai ter as atividades para auxiliar o filho em casa. Isso é muito importante, né? E lembrar que existe uma questão de que não é só a criança que frequenta o AEE que vai precisar de material adaptado, ou que vai precisar de uma atenção um pouco mais voltada para a adaptação desses materiais. Eu também tenho crianças com dislexia, com TDAH, com deficiência intelectual leve, que vão precisar dessas adaptações. Então, o papel do fonoaudiólogo ele vai ser muito importante junto ao professor, justamente para auxiliar, né, essa criança na realização dessas atividades, né? Além disso, né, realizar atividades ou ações que são formativas, que envolvam professor e família junto, é muito importante, né? No sentido de discutir o que é essa relação ensino-aprendizagem agora, em tempos de Covid, né? Onde, na verdade, essa criança está em casa, né, recebendo instruções que são remotas, né? E aí, é claro que a gente tem que se preparar para essa onda, né, de pós-Covid, né? Então, e agora, né? Como é que na realidade a gente vai estar lidando com esse retorno? As crianças retornam, as crianças não retornam? Qual vai ser a discussão em torno, né, dessa investigação dessa relação ensino-aprendizagem que foi 4 meses realizada em acesso remoto, ou que, na verdade, não foi, né? Porque eu tenho muitas crianças que estão, né, à margem, que elas deixaram de frequentar a escola e elas não estão nem com atividades, né, para realizar dentro de casa. Então, uma das coisas importantes, né, vai ser o papel do fonoaudiólogo educacional na discussão do modelo de prática de investigação, de aquisição e desenvolvimento de conteúdo dessas crianças. Então, vai ser muito importante o fonoaudiólogo educacional conhecer as 3 diferentes formas de avaliação, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que a avaliação somativa, que é aquela avaliação onde você checa o conhecimento das crianças, é a forma mais tradicional, é a realizada por meio de provas, ela pode não ser eficiente, né? Isso já está acontecendo, né? Então, eu tenho crianças que eram acostumadas a tirar notas 9, 10, o mínimo de nota era 8, e que quando são avaliadas dentro da plataforma, né, no sistema remoto, eles caem muito o desempenho, né? Eles estão tirando 5, estão tirando 4, isso está chamando a atenção dos pais, né? Então, o que será que está acontecendo, né? Eu mudei a forma de ensino, então agora eu também vou ter que mudar a minha forma de avaliar. Então, eu vou ter que discutir com esse professor, por exemplo, se a avaliação diagnóstica não seria o primeiro caminho, né? Então, agora, pensando nesse retorno para agosto, final de agosto, começo de setembro, será que não seria importante a gente pensar em fazer uma investigação, né, uma checagem de habilidades e de domínio de conteúdo que essa criança conseguiu adquirir nesse acesso remoto?
né? Será que não seria importante a gente pensar numa avaliação mais formativa, ou seja, aquela avaliação onde eu checo a habilidade ou a defasagem da criança e daí eu vou criando um sistema de monitoramento para ver o quanto agora ou a partir de agora eu consigo fazer com que essa criança consiga reter mais essas informações, né? Ou trabalhar especificamente com alguma defasagem que essa criança tenha. Então, é muito importante que eu saiba dessas questões para que eu possa planejar ações em conjunto com esses professores para a estimulação das habilidades preditoras para a alfabetização, né? Principalmente no nível da educação infantil e dos 2 primeiros anos de alfabetização, que são aí os 2 primeiros anos do ensino fundamental 1, né? É muito importante que o fonoaudiólogo conheça a matriz curricular da escola em que ele está orientando, ou aquela escola onde ele vai com muita frequência fazer a orientação para esses professores, para que na realidade eu possa discutir, olha, professor, nesse momento de retorno, talvez algumas habilidades tenham que ser priorizadas e outras habilidades não precisem ser priorizadas nesse momento, né? Elas podem ficar para um pouquinho mais tarde. Então, eu preciso conhecer a matriz curricular da minha escola, né? Da escola que eu oriento, ou da escola onde eu sou parte dessa equipe gestora, né? E aí, é claro que eu preciso planejar ações, né, com os professores para a realização de monitoramento. Então, eu posso ajudar o meu professor a criar, né, checklists, a criar atividades que possam ajudar esse professor a monitorar o desempenho dessas habilidades, né, para aquisição da leitura e da escrita, né? Existe um material que foi elaborado pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, que chama Fonoaudiologia Educacional em Tempos de Covid-19, Estruturação de Rotinas, Atividades e Orientações a Pais e Professores, que está disponível no site da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e que vocês podem fazer o download free. Então, eu sugiro a leitura, né, para vocês, recomendo essa leitura, para que vocês possam aí estarem melhor preparados para orientar as escolas que estão, né, sobre a sua formação, capacitação ou supervisão, mas também como entender melhor um pouquinho o papel da fonoaudiologia educacional nesse processo, tanto de atuação como a nossa atuação em tempos de Covid-19. Eu gostaria novamente de agradecer o convite e espero sinceramente que eu tenha contribuído um pouco com a formação de vocês. Muito obrigada. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato por esse e-mail. Será um prazer responder. Muito obrigada.